de março de 1964. Um dia que não deveria ter acontecido, uma data que não pode ser esquecida. Declaro vaga a presidência da República. Nesse dia, os militares deram um golpe, derrubaram o presidente João Goulart, fecharam sindicatos, prenderam e torturaram trabalhadores. O Sindicato dos Bancários do Rio não escapou da ira dos militares. O sindicato foi invadido 2 vezes, em 64 e 72, sendo que a intervenção de 72 se prorrogou até 79 e só termina quando a gente consegue eleger o Ivan presidente. Foi um longo período de repressão. Em 1964... Dizem que em 64 não houve sim. E já estavam, em minha opinião particular, já estavam preparados há algum tempo para começar a bater. Tanto é que eu fui preso 6 dias depois, 5 dias depois, sei lá. De manhã do dia de 64, antes, às 5 horas, 6 horas da manhã, já tinha policiamento aí, polícia, com armados e tal, e invadiram, quebraram tudo aqui, foi uma luta. Em 1972. Nós estávamos aqui um dia, 7 horas da noite, trabalhando, né, reunindo com a diretoria, discutindo, quando entrou o delegado regional do trabalho, então delegado regional do trabalho, Luiz Carlos de Brito, à frente da Polícia Federal, armada até os dentes, né, e aí decretou a intervenção no sindicato e nos prendeu. A ditadura permaneceu até 1985. Ao longo dos anos, o regime militar foi endurecendo e legalizando práticas de censura e tortura. Os militares combateram sem piedade qualquer ameaça comunista ou manifestantes contra o governo, marcando assim a história do Brasil com atos extremamente autoritários. Fomos levados para a Polícia Federal e lá ficamos presos 46 dias. Né? O motivo da intervenção, eles só diziam que era comunismo. Vocês estão fazendo comunismo. Levaram o DOPS também, ali na Rua da Relação. No dia seguinte me soltaram, não teve nada. E eu, porque eu não pertencia a nenhum partido. Aí em 65 eu já estava no PCB, 65. O golpe foi em 64. Mas, quando eu voltei, trabalhei mais uns 20 dias, um mês, sei lá. Aí fui de férias, que eu tinha fui de férias. Quando eu voltei, eu fui demitido. Bem, vai para arranjar outro emprego com uma luta. Esse cidadão aqui, eu não conheci, ele era ascensorista e estava aqui em 64, quando invadiram o sindicato. O policial meteu o pé na porta de vidro lá de cima e ele disse, faça isso que isso é dos bancários. Aí a polícia levou esse cidadão e ele nunca mais apareceu. Em 1970, um juiz decretou o falecimento dele para a viúva poder receber a pensão. Essa história, para nós, ela representa muito. O sindicato, ele teve um presidente, o Aloysio Palhano, que foi preso, torturado e morto nas dependências do DOI-CODE. Até hoje o corpo não apareceu. Tivemos uma série de diretores que na época da intervenção sofreram com representantes do Ministério do Trabalho que ocuparam as dependências do sindicato. E a própria história do sindicato ela é muito forte. Ela vai além das nossas campanhas salariais. As discussões políticas, os eventos que o sindicato promoviam na época era muito intenso e por isso a gente foi muito perseguido. Histórias fortes, tristes e revoltantes. E indignação. A gente ficou revoltado, né? Porque a gente não estava praticando crime nenhum. Estavam fazendo o que era correto, estavam lutando pelos direitos dos trabalhadores. Uma intervenção, aquele momento aí, causou na gente toda indignação, revolta. A gente ficou realmente muito chateado com a história, mas a gente não podia fazer nada, a gente estava entregue. Naquele momento não tinha como reagir, né? Não tinha que aceitar aquilo mesmo e aceitamos, mas é a história que vai dizer toda a verdade, né? A história que vai nos libertar de todos esses momentos difíceis, né? Esses momentos daquelas arbitrariedades, né? Aquelas coisas
feias que foram praticadas contra os trabalhadores, contra a gente, né? E para que essa história não caia no esquecimento e continue sendo contada sempre com o olhar do trabalhador, o Sindicato dos Bancários do Rio promoveu o evento Testemunho da Verdade. E hoje estaremos aqui realizando o Testemunho da Verdade acerca da repressão, especificamente ao movimento sindical bancário. Com esses testemunhos da verdade, o que nós queremos é dar voz àqueles que tiveram a voz calada durante a ditadura militar, dar voz àqueles que foram vítimas da repressão, que foram perseguidos, que perderam seus mandatos sindicais, alguns pagando o preço da própria vida e alguns pagando o preço de terem frequentado os porões da tortura da ditadura militar. Então, o nosso objetivo com os testemunhos da verdade é exatamente este, é contribuir para recontar a história do Brasil. Os livros de história do Brasil não contam esses episódios. A vida é combate, os fracos abate, os fortes, os bravos só podem exaltar. Viver é lutar. Por isso que a gente continua na luta.